eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 24, 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nós lemos logo no 16 que é pela fé. Fé em quem? Em Jesus. E essa fé vem de Jesus, tudo é Jesus. Amém? A gente não pode esquecer isso. Que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, fez tudo por nós, revelou a verdade para nós, fez tudo para a gente. Amém? Para mérito nenhum nosso. A reunião de toda a igreja na face da terra tem que ser com essa visão. Ele tem que ser o centro, porque Ele fez tudo, amém? O pecado, a morte entrou por causa do pecado, e logo na desobediência lá dos nossos primeiros pais, mas tinha algo muito melhor para acontecer, e aconteceu, Jesus, amém? Nós estamos tendo a bendita oportunidade de conhecer mais Ele. Eu quero afirmar para os irmãos que esses dias eu em casa, eu estou conhecendo mais Jesus. Graças a Deus, estou sentindo isso. Estou pegando mais amizade com Ele. Amém? Mais amizade. Se pegar mais amizade com Jesus, sabe para onde Ele me leva, né? Ele nunca me puxa para baixo, Ele só me leva para cima. Amém? Se Ele me leva para cima, é obra do Espírito, e quando a gente se reunir aqui, o único propósito aqui, te levar para cima. Agora, não é no peito e na raça, é o amor que leva. E esse amor, a Bíblia diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, que vem dele também. Existe um amor e uma fé que vem de Jesus. Então, como a gente, se tiver o amor de Jesus, a fé que vem de Jesus, o poder que vem de Deus, vai faltar o quê? Amém? Não tem como, esse mesmo, o pulmão, eu vi que muitos pulmões aqui estão bem, cantando, uma força incrível. Não precisa gritar assim lá fora, a palavra de Deus já fala alto demais. Ela bate, chega a estremecer. Amém? E a gente tem que passar essa salvação lá fora. Então, essa nossa salvação dependeu de Jesus e depende de Jesus até hoje, porque Ele agindo porque Ele é o autor e consumador. Ele age, aquele que começou a boa obra, é poderoso para terminar. Amém? Ele não deixa a nosso critério, porque senão já era. Amém? Já era. Se quem perdeu o contato com Ele, já era. Não consegue. Por isso que Ele revelou a vontade dEle e deu o Espírito Santo para habitar para sempre. Amém? Para não se separar, para a gente não abrir mão dessa presença, senão já era. Amém? Então vamos, em nome de Jesus, ter a certeza disso, convicção que depende do início ao fim de Jesus. Amém? E Ele está aqui. Então vamos receber essas palavras, tudo que vem daqui é para a gente. Qual é o instrumento que recebe tudo de Jesus? A fé. A fé que vem dele, Ele trabalha para gerar ela em nós. Olha que beleza. Mérito nenhum nosso, que na verdade o nosso destino era o inferno e era justo se Ele deixasse a gente para lá. Mas Ele resolveu não deixar. Amém?
Graças a Deus por isso. Abre a palavra do Senhor em 2 Timóteo. Louvado seja Deus. Você acredita que Jesus ressuscitou? Então, não adianta a gente falar aqui. Acredita, mas isso não tem como acreditar só com a boca. Nem eu. Porque eu falo pela fé que acredito, mas essa fé é gerada dele, ele não permite eu só falar com a boca. Minha vida vai revelar isso. Amém? Minha vida, porque a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, tinha um problema lá da ressurreição. Tinha pessoas ensinando lá que não tinha ressurreição. E uns ensinando que já tinha acontecido. E uns ensinando que não tinha. O Espírito Santo entra para ensinar que se a gente não acreditasse que Jesus ressuscitou, a mensagem era vã. A fé era inútil. Estava perdendo tempo. Amém? Mas a Bíblia nós lemos aqui, e o Espírito Santo revela toda hora, que Jesus ressuscitou mesmo. Jesus saiu daquele túmulo. Amém? Se ele não sai do túmulo, nossa salvação não era completa. Nós não estaríamos aqui. A salvação de ninguém seria completa se Jesus não saísse verdadeiramente do túmulo. Ele tinha que sair porque estava programado, tinha uma profecia que ao terceiro dia ele ia sair de lá. Amém? Senão a vitória não estava completa, porque ele desceu também, sabe, para vencer quem? Ele veio para perdoar os pecados, morrer pelos nossos pecados, mas saiu do túmulo para trazer a vida eterna. Amém? Tinha um adversário que tinha que ser abolido, a morte. A morte não poderia segurar ele lá, não tinha que ser. A morte segura ele lá, já era toda a humanidade. Só que a morte, como é que a morte vai prender a vida? Não tem como. Então ele saiu do túmulo, a salvação ficou completa. Amém? Graças a Deus. E a Bíblia diz que eu amo isso, a Bíblia afirma que eu amo isso, eu não vi, mas creio, eu amo. Olha o que essa palavra faz na nossa alma. No capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, louvado seja Deus. Diz assim, olha o versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Esse ser está dentro de nós. Graças a Deus. E tenho que revelar que está. E pela fé ele se encontra. Amém? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Amém? A vocação é santa. Não segundo as nossas obras, nada nosso, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. O que ele fez? O qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Já tinham lido isso? Louvado seja o Senhor, ele trouxe essa incorrupção aqui. Sabe o que ele trouxe para nós? A imortalidade. Ele trouxe a imortalidade para nós. Em nome de Jesus. E o que acontece? Ele trouxe tudo externo está perecendo e vai perecer. Amém? Tudo externo está perecendo e vai perecer. Mas ele trouxe a imortalidade. E é para habitar dentro de nós. Amém? O homem ideal, o homem real está dentro de nós.
E quando ele ressuscita dos mortos, ele nos concede isso. Amém? Pela fé nós recebemos, e agora há uma preocupação na alma de todo homem, toda mulher salvos. A alma. Por isso que a Bíblia diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não é a salvação do corpo. O corpo vai perecer. É a alma. Não abrir mão. O que dará o homem pela sua alma? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Mas ele trouxe a imortalidade para a gente se preocupar agora com a alma, porque tudo passa, mas a alma não morre. A alma vai ficar viva. Amém? Jesus que trouxe isso. Amém? E essa fé que faz eu pensar nisso, não interessa, se o pensamento sair um pouquinho dessa verdade, existe um poder sobre-humano interno para trazer ele de volta, para não deixar fugir. Essa é a força que esse poder do Senhor dentro nos dá, para ficar numa vigilância total, numa sobriedade total, vigiando as artes, não dê lugar ao diabo. Então eu posso dar lugar ao diabo, que a Bíblia está falando isso, eu posso dar lugar ao diabo, não vou dar mais, mas eu posso. Mas a Bíblia está falando, não dê lugar ao diabo, então eu posso agora, com o Senhor, pela fé, não dar mais lugar ao diabo. Esse espírito que veio habitar, ele é o espírito de moderação, é o espírito que não é de temor, é de poder, é da verdade. O fruto tem que aparecer por causa da presença dele. Essa fé, veio uma fé de Jesus, veio um amor de Jesus. Se eu estou com Jesus, isso tudo tem que ser manifestado. E principalmente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje eu nunca pensei em amar tanto a minha alma como eu amo hoje, mas esse amor veio de cima. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu olho o próximo, olha a alma dele. Está mais do que provado, até na internet, vendo os que eram, todos que eram novinhos, como é que se encontra, mas a alma está intacta. A alma está intacta. E existem dois caminhos, dois destinos, céu ou inferno. Jesus fez a obra perfeita para nós entrarmos no plano dele perfeito. Amém? Ele aboliu a morte, ele venceu ela. Ele venceu ela, sabe para quê? Para ela não dominar mais a gente, porque a Bíblia diz que a morte, o pecado reinou na morte. O pecado reinou na morte, mas ele venceu o pecado também. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo na tentação, ele venceu, tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu tudo e falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão lutar com um adversário que eu já venci. E estou com vocês todos os dias para vocês vencer também. Não precisa falar o restante. Ele falou que eu venci, eis que estou convosco todos os dias. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Para proteger. Tua proteção para ela é um lixo, em comparação com a proteção dele. Pode acreditar. Não dá nem para comparar. Você protegendo, quem está no governo é ele pode deixar acontecer. Agora ele promete que eu com ele não deixa minha alma ser tocada. Acabou. Abraão, com 100, creu naquele que prometeu, porque sabia que ele era poderoso para cumprir o que falou. Então ele já venceu todos. Eu nele, eu posso sair em todas as minhas lutas como vencedor. Por causa dele. Não pela minha obra, pela minha capacidade, pela capacidade que vem dele. Não a nós, Senhor, não a nós. Ao teu nome damos glórias. E é esse Senhor que está lá morto, tudo pronto, tudo fechadinho. A Bíblia diz que ele saiu de lá. Amém? Como? Amém?
Ele saiu de lá, guarda na frente, aquela pedra enorme lá, botava assim, tipo uma massa para segurar a pedra, tinha os romanos na frente, e o castigo para os romanos era terríveis. O castigo para eles era terríveis. Mas a Bíblia diz que a pedra foi removida e ele saiu lá de dentro. Amém? É esse que governa a igreja. E tudo vem dele. Ele morreu por mim, ressuscitou por mim, por toda a humanidade. E se entregou por nós. Será que ele merece o meu respeito? Será que ele merece o meu temor? Ele aboliu a morte não terá mais domínio sobre vós. Não tem. A morte é o pecado. Então não tem mais, ele trouxe a imortalidade, viver sabendo que, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que na ressurreição ele vai ressuscitar, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Chegou a hora e agora é que todos que ouvirem a minha voz vão ressuscitar. O primeiro é do túmulo, literalmente, é espiritual, depois do túmulo. Não vão ficar, porque ele tem poder para isso. Então ele tem, para que essa mensagem, pastor? Para quê? Porque ele quer fazer a obra, que é uma semana diferente, uma semana com uma preocupação interna do céu para agradar a ele. Uma insatisfação de uma vida ociosa, começar a gerar essa cobrança, e o Espírito faz isso, ele fica falando, e quem estiver próximo vai um ajudando o outro, porque a qualquer momento ele pode levar a igreja, a qualquer momento a gente pode morrer. Ele quer proteger, libertar plenamente a gente de toda a escravidão que esse mundo nos faz conosco, em todas as artimanhas, que a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. Ele quer iluminar o nosso entendimento de tal forma que a gente possa enxergar o maligno nas coisas, enxergar aquilo que eu penso que é anormal, enxergar o inimigo ali, porque aquilo não é do Pai. Não é do Pai, tem influência maligna. Eu tenho que enxergar, é como uma cobra, e eu tenho que pegar algo, eu tenho que pegar, então eu vou pegar, mas olhando ela para ela não me acertar. Não é pegar de qualquer jeito, porque ela vai picar, ela pica e tu fica contaminado, e tu vai levando a vida com o antídoto dela. E Jesus está nos alertando para isso não ocorrer. Amém? E é pela fé que isso tudo acontece. E a Bíblia diz, e ele ressuscitou para isso, para nos dar essa vida. A morte, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Se o pecado não terá mais domínio, o pecado reinou na morte. Mas a Bíblia diz que nós iríamos reinar em vida, porque ele aboliu a morte. Amém? Ela falou assim lá no sepulcro para ele, você já era, tu foi vencida. Tem uma que no final vai ser vencida, só tem um inimigo a ser vencido, a morte, mas a morte espiritual já foi vencida, e ali foi a prova que o meu corpo já tem um dia para ser todo glorificado como o dele. Como vai ser isso eu não sei, mas eu creio. Amém? Amém, irmã? Em nome do Senhor Jesus, ele está nos chamando para nada de sentimento de culpa. Existem judeus que brigaram com ele, discutiram, queriam matar ele, o negócio ficou estreito, indignado, querendo chamar ele de Beelzebu. Teve esses, a Bíblia fala desses, mas a Bíblia fala também de um jovem que queria a vida eterna.
Aí, o que eu faço? Conhece os mandamentos? Isso tudo eu tenho feito. Tem feito? Ainda mentiu. Porque ninguém cumpriu os mandamentos, como é que ele cumpriu? Olha o engano. Isso tudo eu tenho feito, desde quando eu era jovem. Então tá bom. Então agora, quer ser perfeito? Porque o que ele pediu tem que ser perfeito. Por isso que Jesus falou isso. Quer ser perfeito? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, fica sem nada, né? E me segue. A Bíblia diz que ele tinha muitos bens. Aí ele não brigou com Jesus, não discutiu, falou nada para Jesus. A Bíblia diz que ele saiu triste. A Bíblia fala que ele só sai triste, porque tinha muitos bens. Aí aquilo foi muito pesado para ele. Não sai daqui assim, não. Não sai daqui. Fala assim para mim, pelo que o Senhor me deu, isso é mole. Obrigado. Renunciar, negar a si mesmo. Não é vender tudo, hoje vai vender tudo que tu tem na tua casa. Não, mas é você revelar com a tua vida que nada que tu tem te separa mais dele. Que você precisa comprar, tu compra. Mas tu compra como se não comprasse, tu usa como se não usasse, e tu és casado como se não fosse. Não pode atrapalhar aquele que fez isso tudo por nós. Amém? Isso tudo eu recebo pela fé. E tu vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos chamando para sentir a presença dele todo dia falando conosco, uma intimidade mesmo, porque a Bíblia diz que eu estou em Cristo, e se ele ressuscitou, eu sinto ele está vivo em mim. E não é para revelar que está vivo em 1, 2, não, em toda a igreja, porque ele está mais vivo do que todo mundo na face da terra. E ele diz que aqueles que está nele devem andar como ele andou. Vai sentir ele governando. Vai sentir. E tu vai sentir que aquele velho homem miserável que tinha antes, vai sentir na alma que ele está morrendo cada vez mais. E tu vai sentindo que ele está sumindo da tua vida. Isso tudo pela fé, mérito nenhum nosso, é obra dele, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tudo ele para a gente não ter mérito nenhum, para ser declarado e vivenciado que é pela graça, não pelas obras. Amém? Quem está disposto? Eu afirmo para os irmãos que eu quero cada vez mais. Eu quero cada vez mais, porque isso só ajuda, só motiva, só fica de olho na eternidade. E a obra dele é levar os meus olhos para a eternidade, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Olhando para Jesus, corramos, deixando todo o embaraço, vamos correr, deixando todo o embaraço, está tudo isso na Bíblia, para deixar todo o peso, porque ninguém corre com uma lata de 20 com concreto nas costas, levinho, né? Então a Bíblia diz, pode correr, mas tem que deixar todo o embaraço, senão atrapalha, porque as coisas do mundo puxa para baixo, puxa para trás, então deixa tudo para subir levinho. Amém? Vamos colocar de pé.